Olá pessoal, seja bem-vindo. Você que chegou agora, essa constelação foi feita já há algum tempo. E antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para você que tenha um pouco de paciência e acompanhe até o final. O processo da constelação, ele é um pouco lento no início, mas se você ver o vídeo por inteiro, você vai perceber que é uma técnica bem interessante e te leva a ter reflexões novas sobre a vida. Então, agora eu vou iniciar. A partir desse momento, eu vou contar a história de uma constelação que foi feita já há bastante tempo. É a constelação de uma moça. E eu vou botar esse bonequinho aqui que representa essa constelação que eu já fiz. E agora eu estou contando a história dessa constelação. Essa pessoa me chegou na época relatando vários problemas. Ela me contou bastante coisa. E eu vou colocar aqui esse escrito para representar. Essa moça, ao longo da sua história, da sua vida, ela passou por muitas dores, muitas questões. E hoje ela se sente presa em diversos problemas, como compulsão alimentar, procrastinação, dependência emocional, vícios, crises compulsivas, ou seja, ao longo do processo da constelação, a gente percebeu que havia uma dinâmica ali de adoecimento, que ora ia para compulsão alimentar, ora ia para compulsão afetiva e sexual, ora ia para outros tipos de vícios. Quando um paciente chega com muitas questões, a gente interpreta tudo isso, acolhe, ouve a pessoa, né? Mas é identificado a partir do constelador logo uma coisa. Se tem uma árvore de problemas, questões, existe a causa raiz. Existe uma questão que está central em tudo isso. Isso foi muito notável e logo, à medida que ela foi falando, eu firmei esse ponto comigo. Eu disse, existe um problema que está emaranhando ela em todas essas histórias, em todas essas dores que ela não consegue evitar. E até hoje, contando a história, o ponto se aproxima dos processos repetitivos, indicando que há sim uma correlação. Então, intuitivamente, eu perguntei a ela sobre a sua mãe. E ela me falou: eu tenho muita raiva da minha mãe, muito ódio. Ela me machucou a vida inteira. Então, a partir dessa fala, eu coloquei a criança interior dessa paciente. Coloquei no campo e perguntei a ela o que houve aqui. E ela me disse que a sua mãe era muito agressiva, era uma pessoa totalmente indisponível. Mas, além disso, eu observei a partir do campo que havia uma rejeição velada. Essa mãe rejeitava essa filha. E essa dinâmica se apresentava em vários processos, tanto invalidando, desaprovando, competindo com a filha, como também tentando colocar o pai contra essa filha. Havia uma exclusão. Essa mãe não aceitava a filha. Ela tinha muitas questões e projetava na filha. Ela queria que a filha carregasse todos os seus problemas. E a causa raiz de todas essas dores era da mãe, não era da filha. A filha estava representando e totalmente desconectada da força do pai. Ou seja, é uma pessoa que não estava conseguindo tomar a vida para si. Ela estava presa a serviço das dores da mãe, tentando salvar a mãe.
Era visível como ela se sentia culpada. Foi tanta reclamação, tanto questionamento que essa moça passou, ela nunca foi ouvida. E ela se sentia culpada, como se não fosse uma boa filha. Por isso, esse comportamento de compensar. Ela também me relatou que já tentou se afastar da mãe, mas parecia que os problemas a lhe traziam de volta para perto e as duas se mantinham sempre agarradinhas, uma próxima da outra. Então, ao longo do campo, eu observei que havia uma dinâmica no feminino dessa família. Era como se fosse uma dinastia. Na ancestralidade dessas mulheres, elas se comportavam como verdadeiras madres superioras. Foram mulheres que passaram por grandes traumas provocados pelo masculino, foram agredidas e aprenderam a reprimir a presença do homem. E para que esse sistema se sustentasse, tendo força, essas mulheres se empoderavam em uma postura totalmente distante do feminino. A energia feminina aqui, a energia do libido, a energia da sensualidade, da sedução, a energia feminina natural, que dá base à energia sexual, dá base à energia vital, ela era reprimida. Era como uma coisa escondida, que não poderia acontecer, que não poderia existir. Por isso, tanta imposição com a criança interior da moça. Ao longo dessas dinâmicas e muitas outras que a gente foi apresentando, foi vendo um caminho de solução, foi se abrindo uma direção nesse campo, para que a gente pudesse entender e trazer luz para a raiz desse problema. E a direção apontava para as coisas reprimidas. Então eu pedi inicialmente à mãe, simulamos uma fala da mãe, em que a mãe diz à filha: Filha, eu sinto muito por tudo que eu te fiz. Eu te dei exatamente aquilo que eu recebi. Eu sei que não consegui fazer diferente e eu me sinto muito culpada. A culpa é tamanha que até hoje eu não consigo aceitar você, assim também como eu não consigo aceitar a energia feminina que existe dentro de mim. Essa mãe era acometida por uma grande tristeza. E a filha então diz à mãe: Mãe, eu me senti tão machucada. Você me agrediu profundamente, mas hoje eu entendo. Você é a mãe, eu sou a filha. E eu deixo com você a sua história. Eu me liberto de ser o seu problema. Eu sou apenas a sua filha. Eu não posso lhe salvar. Deixo com você, mãe, as suas dores, as suas questões, para que você possa resolver consigo mesma, e me liberto de representar tudo de difícil que você viveu na vida. Então foi as falas que a gente trouxe, e ela foi se sentindo melhor, ela foi trazendo novas memórias ao longo desse campo. Essa constelação, ela é bem interessante porque ela retrata várias dinâmicas, principalmente quando os pais adoecidos projetam sobre o filho as suas dores. E se esses filhos tiverem um adulto fragilizado, eles vão ser arrastados pela sua criança interior, quase como se fosse para uma prisão provocada
pelos pais. Esse processo não é intencional, mas ele é inconsciente e ele ocorre muitas vezes, gerando muitos e muitos conflitos que são dolorosos. Então, ao longo dessa movimentação, eu fui mudando as peças de lugar, o campo foi se movendo, né? Que era a constelação em si, e eu fiz uma fala para ela, né? Para essa moça, porque havia muitas dores. Foram tantas dores que ela desenvolveu um desejo inconsciente pela morte, por estar tanto tempo presa. Imagine o emaranhado que ela estava presa. E essa pulsão de morte, ela se manifestava na forma de vícios, compulsões, atitudes destrutivas. Então, a partir do ponto que a gente trouxe mais essa informação, eu pedi para ela falar: eu tomo a vida, independente de como foi. Eu aceito a vida, mesmo como foi possível ser. Eu me liberto de me punir e de me castigar. Eu tomo a força do meu pai e tomo apenas a força da minha mãe. As dores eu deixo. E a partir desse momento, o campo vai ficando mais leve, foi ficando mais harmônico, e a gente foi trabalhando a seguinte questão: a partir desse momento, eu me abro para prosperar e seguir o meu caminho, cuidando da minha criança interior e com muito amor por mim mesma, né? Eu disse para ela falar isso. Me curando de todas essas dores, a cura, e me aprovando para seguir em frente. Por que eu trouxe essa questão da aprovação, pessoal? Porque essa moça, ela se reprovava muito. Ela tinha muitas crenças negativas em relação a si mesma. Lá no fundo, era bem visível que ela acreditava em algo que dizia assim: não, não, não. Era como se ela estivesse dizendo não para a vida, para ter um bom relacionamento, para desenvolver a sua carreira profissional, para prosperar financeiramente. Então, fizemos falas também para isso. E no final eu cravei essa peça para ela: eu posso. Para que ela nunca se esquecesse que ela pode. Assim como você que está aqui me assistindo também pode. Todos podemos prosperar. Todos podemos ter uma vida feliz, uma vida com alegria e com equilíbrio. Com equilíbrio, vivendo em paz. Então foi uma linda e emocionante constelação. Trouxe muita liberdade para o consultante. E assim a gente encerrou esse ciclo, trazendo luz sobre toda essa história e deixando em processo, né? Para que, à medida que novas memórias, novas dinâmicas fosse surgindo, ela fosse trabalhando isso mentalmente, aceitando, acolhendo e se permitindo fazer novos processos terapêuticos para crescer, evoluir e viver uma vida melhor, cada vez mais melhor, me desculpe, e cada vez se sentindo bem consigo mesma, cuidando da sua criança interior e sendo feliz. Então, eu encerro aqui a história dessa constelação, e se você chegou aqui, eu te agradeço. Peço você que deixe seu like
E se inscreva aqui, né, no canal, porque eu sempre estou postando as histórias das constelações. E se você tem interesse em fazer uma constelação, o meu contato ele está disponível na descrição do vídeo. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, tem o Instagram também com esse mesmo nome, e lá a gente conversa direitinho e alinha o melhor horário e a melhor abordagem para poder te atender. Tudo de bom para você.